Abra sua Bíblia. Não sabia que estava tão alto assim o microfone. Mas abra a palavra de Deus nesse momento em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esse é um dos capítulos que eu tenho me debruçado neste último ano, verso a verso desse capítulo. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta fantástica. E no verso 37, na tradução que eu tenho aqui em minhas mãos, ela diz assim: palavra de Deus para mim e para você. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Amém? Algumas traduções dizem assim: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós acabamos, Senhor, de ler um texto bíblico. É a palavra viva do céu para cada um de nós aqui nessa noite. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo que nos traz esperança. E o que nós acabamos de ler é que se estamos em Cristo Jesus, ó Pai, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa estar entre nós, permanecer conosco, não só nessa noite, mas durante todo o restante dessa semana. Eu oro por bênçãos especiais do céu, bênçãos especiais por cada pessoa que está aqui, como também as pessoas que estão assistindo pela internet. Nos abrace e é em nome de Jesus que eu peço humildemente, amém. A última vitória. Bom, primeiramente, eu sou Marlon, assim como o pastor Vitor me apresentou. O pastor Vitor esqueceu de dizer uma coisa: eu sou membro aqui dessa igreja. Eu sei que para alguns parece que eu sou visita, né? Principalmente na classe Jovem Mais, ali onde eu faço parte. Mas por causa do nosso itinerário, a gente acaba vindo pouco aqui na igreja. Mas essa é a minha igreja. Meu nome está aqui. Você é meu irmão. Nós somos vizinhos de classe. Nós somos vizinhos em Cristo Jesus também. Essa é uma igreja acolhedora, que acolhe com amor. É verdade ou não é? Uma igreja que acolhe com amor. Então, eu estou muito feliz que o pastor João Nicolau, responsável aí pela semana de oração em toda a associação catarinense, me escolheu para que eu estivesse aqui com vocês. E eu fiquei muito feliz com o convite. E muito feliz porque a igreja está aqui num domingo à noite. Isso não é comum. Não é comum. É uma igreja tão repleta de membros queridos assim. Louvado seja Deus pela tua presença aqui nessa noite. Eu quero que Deus fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu, quando comecei a estudar esses temas. Eu tenho orado muito, muito, muito assim, para que o Espírito Santo toque no nosso coração nessa semana. Eu estou aqui humildemente falando para vocês que todas as mensagens preparadas, elas estão tocando o meu coração. E eu quero dividir com vocês um pouquinho do que eu estou sentindo. Então essa semana nós vamos estar bem próximo. A partir de amanhã nós teremos sorteios aqui, teremos a participação da escola também, em várias noites assim, a apresentação também da escola, alguns pais estarão aqui também. Então ore por essa semana aí que Deus se faça presente de uma maneira extraordinária aqui no nosso meio. A professora Dolores, quem acompanhou ontem aqui, ela falou sobre uma vitória que ocorreu no céu. É verdade ou não é? Quantos estavam aqui, né? Você que aqui esteve, você provavelmente ouviu essa história. A Bíblia diz que houve peleja, houve uma guerra no céu entre Miguel e o dragão,
E nós sabemos a história, o dragão, serpente, Satanás foi jogado a esse mundo com a terça parte dos anjos. E aquela guerra que havia começado no céu, ela se fez presente aqui na terra também. E até hoje nós vivemos esse conflito entre o bem e o mal. Sabe, eu não gosto muito da expressão, e eu quando era pequeno, eu dizia muito assim, se a culpa é do Adão e Eva, a culpa é deles, por que aconteceu e tal. Esse distanciamento todo de Deus e tudo mais. Só que sabe o que a gente vai amadurecendo assim? A gente vai pensando o seguinte, eu entrego esse mundo a Satanás quase todos os dias, infelizmente. Nós vivemos em uma guerra entre o bem e o mal. E o tema de hoje é uma mensagem de esperança, porque vem dizendo o seguinte, que houve uma vitória aqui na terra também. Houve a vitória no céu e houve a vitória aqui na terra também. Livro de Apocalipse, eu quero que você abra também, e durante toda a semana, nós teremos os textos bíblicos aqui na tela, mas eu queria que você, tanto em casa, quanto aqui na nave central da igreja, você acompanhasse também na sua Bíblia, porque se por algum motivo ou outro eu coloquei alguma coisa errada, você vai lá, vai conferir, vai dizer assim, opa, isso aqui não é bem assim. Então confira na tua palavra, aí na palavra de Deus, da sua Bíblia, da sua tradução. Algumas coisas são um pouquinho diferentes, dependendo da tradução que você tenha, mas confira lá. Eu quero que você acompanhe nessa leitura comigo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Está em Apocalipse 5, versos 1 a 5. Tá? Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João na visão, João dizia assim, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Muito bem, Apocalipse nós sabemos que é um livro que tem muita simbologia. E eu então procurei um texto bíblico no livro de Isaías, trazendo o Antigo Testamento original, hebraico. O que significa esse livro aí, selado, né? Olha só o que diz em Isaías 29, 11 e 12. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas em um livro. Se vocês derem um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está selado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, eu não sei ler. Toda vez que a Bíblia apresenta livro selado, significa que é um livro que ele não se tornou conhecido. Ele não teve alguém que poderia decifrar esse livro, ou o conteúdo dele. E o que nós lemos em Apocalipse é exatamente isso, né? Só que depois, como tarefinha de casa, nós não temos tempo de entrar nesse assunto, esse é um outro tema, mas o capítulo 6 em diante de Apocalipse vem dizendo o que significa. Que conteúdo tinha nesse livro, e nada mais é do que as providências de Deus no plano da redenção. Só alguém poderia abrir os 7 selos. O livro de Apocalipse vem apresentando também que os 7 selos são 7 períodos que a igreja passou. Um outro estudo que você pode procurar depois algum ancião aqui da igreja, algum líder da igreja que possa entrar um pouquinho mais a fundo aí nesse texto, nesse livro, o grande livro do Apocalipse, né? Então aqui vem falando, né, que o livro da história é um livro da história do povo de Deus. E só há um que é digno de abri-lo. Quem é aquele que venceu o inimigo e o pecado? Quem? Quem? Não ouvi, quem? Jesus. Jesus.
E agora vem a primeira pergunta aqui, pergunta de um professor para alunos. Eu acho que deu algum probleminha aqui. Isso, por favor. Quem é Jesus para você? Agora eu queria que você olhasse para mim. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar sobre isso? Quem é Jesus? Sabe, às vezes são perguntas tão fáceis assim, mas como é muito pessoal, a gente fica assim um pouco sem algum significado assim mais profundo para que a gente fale na frente de todos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Há algum tempo atrás, não muitos anos assim, eu estava no ensino médio e um de nossos internatos, o IACS, lá no Rio Grande do Sul, cidade de Taquara. E nós estávamos em uma classe de jovens, lá no internato, quando o professor começou ali a falar sobre Jesus e ele fez a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? E ele não deixou a classe quieta não, ele foi um por um. E ali eu pude perceber alguns falando assim: Jesus é o meu Criador, Jesus é o meu mantenedor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu justificador. Eu, no meu coração, eu estava assim: quando chegar a minha vez eu vou dizer que Jesus é o meu melhor amigo. Só que antes de mim, a pergunta foi para um rapaz, um amigo meu que estava próximo assim, e ele olhou o professor e disse assim: professor, Jesus ele deveria ser o meu melhor amigo. O professor, não entendendo, disse assim: mas ele não é então? E ele com toda a sinceridade disse assim: professor, ainda não, mas eu prometo que eu estou tentando. Eu confesso a vocês que essa foi a resposta, quem sabe, mais complexa e a que mais mexeu comigo ao longo da minha vida. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus é sim o nosso melhor amigo, mas muitas vezes nós o negligenciamos, nós esquecemos dele, esquecemos o que ele fez por nós. Então a sinceridade daquele colega mexeu comigo e eu nunca mais esqueci dessa história. Professor, ele deveria ser o meu melhor amigo, mas ainda não é. Em outras palavras, eu ainda tenho algumas coisas para consertar, mas eu estou tentando dia a dia. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? O livro do Apocalipse, agora, os versos 6 e 7, eu só vou ler aquela frase que está ali, até aquela frase que está sublinhada ali, que está em outra cor, onde diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, estava um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Jesus, ele é comparado a um leão e Jesus é comparado a um cordeiro ao mesmo tempo. Como uma pessoa pode ser comparado a um leão e um cordeiro ao mesmo tempo? Por que leão? Porque ele é vitorioso. Leão é reinado, é vitória, é comando. Ele venceu, por isso que ele é leão. Mas por que ele é cordeiro também? Porque como cordeiro ele mostrou como venceu. Amém? Então, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas também o cordeiro mostrando como ele conseguiu a vitória aqui nessa terra. João 1:29, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que o pecado desse mundo, ele causou muitas ruínas. Mas principalmente quando se fala em ser humano, ele veio para quebrar relacionamentos. Você concorda ou não concorda comigo? É o relacionamento com Deus que foi quebrado, é um relacionamento eu com minha família, quem sabe que foi quebrada, com meus filhos, relacionamento com os meus colegas de trabalho. Vivemos em um mundo contaminado com o pecado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. Jesus, ele venceu ao ser o nosso substituto.
Ele expiou os pecados. E olha o que diz em Isaías 53, 4, de 4 a 7, esses versos mexem comigo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingidos por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões. E eu, quando leio, eu gosto de colocar assim, Marlon. Ele, porém, foi traspassado por causa das minhas transgressões e esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Sabe de uma coisa? Meu primeiro sermão, eu tinha ali aproximadamente 20 anos, 21 anos, mais ou menos. Meu primeiro sermão na igreja, ele tinha como título, Jesus não era um ET. Era uma semana jovem, tá, um pouco descolada ali, e realmente o título era esse, Jesus não era um ET, Jesus não era um ser extraterrestre, mas o que eu quis apresentar para a igreja? Nós muitas vezes achamos que Jesus está alheio a tudo o que está acontecendo aqui. Mas se acompanharmos a história, o Evangelho, o Espírito de Profecia, nós temos uma visão clara de quem foi Jesus. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aos 12 anos de idade. Bom, Jesus ele começou a ser perseguido antes mesmo de nascer. Aos 12 anos de idade, ele já compreendia que aquelas mortes nas cruzes, lá naquela região, iria ser o seu fim. Ele já sabia, aos 12 anos de idade, aproximadamente. Jesus ele sofreu queimaduras na pele quando atravessou o deserto. Jesus ele sentiu sede, sentiu fome, tremeu de frio na tempestade. Se tornou homem, desceu, porque jamais queria subir sozinho, sem você e eu. Vou repetir. Cristo desceu, porque jamais queria voltar sozinho, sem você e eu. Esse é o nosso Jesus. Nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque Jesus teve que sofrer isso. Romanos mesmo, o livro, nós começamos com Romanos 8, Romanos 6. O salário do pecado o que é? O salário do pecado é a morte. Jesus venceu ao demonstrar na cruz o amor de Deus por nós. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Outro texto fantástico no livro de Romanos também. Hebreus é interessante. Hebreus traz alguns textos mostrando Jesus como nosso irmão. E eu acho muito interessante isso, porque Jesus se coloca lado a lado com a gente. Hebreus 2, 14 e 17. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
Ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Amém? Que texto extraordinário, extraordinário. Somos vencedores nele. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória dele pode ser a sua também. O Cordeiro de Deus venceu por você na cruz e pode dar-lhe poder para vencer aqui na terra também. Amém? Como falamos no início, o pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele gera problemas de relacionamento. O pecado, ele causa morte. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Sabe, quando eu penso somos mais do que vencedores, eu penso assim, puxa vida, se eu procurar no dicionário, eu perguntar para vocês aqui, o que é vencedor, você não vai dizer assim, é chegar em primeiro lugar? É conquistar alguma coisa? Isso é vencedor. E quando a Bíblia apresenta, nós somos mais do que vencedores. O que significa isso, né? Simples assim, porque Ele venceu por mim e por você. Amém? Ele venceu por nós. Tudo que nós passamos, e Romanos 8, versículo 1 também, eu falei no início que esse capítulo ele mexe comigo, ele tem mexido nesse último ano principalmente, estudando verso a verso. O verso 1 diz assim que já não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Nada do que você tenha feito até aqui vai fazer com que Deus ame menos você. Eu vou repetir. Nada do que você tenha feito até aqui vai fazer com que Deus ame menos você. Nunca esqueça disso. Você é a obra-prima da criação. Perguntei lá no início, quem é Jesus para você? E você pensou. E agora eu quero que os meus amigos do som lá, por gentileza, não combinei isso, mas coloca um fundo musical, por favor, porque eu preciso olhar nos olhinhos agora dos meus amigos aqui. Quem é você? Quem é você? Você já parou para pensar? Alguém já fez essa pergunta para você? Alguém já olhou nos seus olhos e disse assim, ó, quem é você? Se você recebesse essa pergunta, o que você responderia? Ou quem sabe, você já teve coragem de chegar na frente do espelho, olhar no espelho e dizer assim, quem é você? Quem é você? Quem Jesus é para você, você já pensou. Mas quem é você é complexo. Sabe por quê? Sabe, não faz muito tempo, e isso acontece quase que de maneira rotineira, infelizmente. Alunos da rede adventista procurando as nossas orientadoras. Sabe o que é você conversar com um aluninho de 4, 5 anos de idade e ele falar assim, eu não sou nada, eu não presto para nada. Eu ouço em casa o meu pai e a minha mãe conversarem e dizerem que eu não era para ter nascido. Isso acontece quase todos os dias nas nossas escolas. Louvado seja Deus, porque dentro da escola adventista nós temos pessoas ali que oram todos os dias. Pessoas que sabem responder esses questionamentos. Crianças de 4, 5, 6 anos. Quando entram na adolescência, então nem se fala. Eu não sei nem por que eu existo. Quem é você? Eu creio que muitas vezes, assim como eu, porque eu sou um ser humano, telhado de vidro,
Muitas vezes eu já olhei no espelho e disse assim, quem sou eu? Eu sou um pai que muitas vezes pecou na educação dos filhos, errou. Eu sou um esposo que muitas vezes fiz a minha esposa sofrer. Quem sou eu? No meu trabalho, quem eu tenho sido? Quem é você? A esperança que eu trago para você nessa noite é a mesma esperança que trouxeram um dia para mim. É Deus falando ao meu coração e eu quero transmitir a você aqui nessa noite. Você que está aqui e também você que está em casa nos assistindo. Você quer saber quem é você? Eu sei quem é você. Marlon, você está me conhecendo, quem sabe hoje, primeira vez, eu sei quem é você. Porque é Deus que me disse quem é você. Sabe quem é você? Com esse texto eu quero encerrar. Deus diz assim, Marlon, Simone, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Marlon, você pertence a uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Quem é você? Propriedade exclusiva de Deus. A partir de hoje eu quero que você chegue em casa, olhe no espelho e diga assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus me ama de um jeito que aqui nessa terra jamais eu irei compreender. Deus ama você. Eu encerro cantando um hino que eu gosto muito. E eu pensei assim, puxa vida, esse hino eu tenho que cantar na primeira noite que eu estiver ali na igreja. Porque esse hino há muito tempo atrás ele fez parte da minha vida, quando eu consegui compreender um pouquinho mais do que Deus sente por mim. E é esse mesmo hino que eu quero trazer aqui nessa noite. Eu quero que você preste atenção na letra desse hino, porque ele vem falando exatamente isso. Sabe Salmo 139, principalmente dos versos 13 em diante, que a Bíblia diz assim, antes mesmo dos seus ossos serem formados na barriguinha da sua mãe, Deus já amava você, Deus já tinha planos para você, Deus já queria transformar a sua vida, naquele momento. Deus nos ama antes mesmo de sermos concebidos. Por favor, pode colocar a música. Ao nascer, eu ouvi você chorar. E pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Amém? Como criança eu para sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar
como criança eu para sempre vou te amar. E a segunda estrofe diz assim: pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Cante comigo. Como criança eu para sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Vamos repetir? Como criança eu para sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Mais uma vez. Como criança eu para sempre vou te amar. A tecnologia tentou atrapalhar, mas Deus é mais. E o Vitor é muito meu amigo, muito meu amigo. Que Deus possa abençoar você. Quero que você venha amanhã à noite. Amanhã à noite nós falaremos sobre felicidade. Você quer ser feliz? Feliz mesmo assim na plenitude? Vem amanhã. Não perca. Amanhã nós teremos aqui a presença da escola, teremos sorteios de brindes aqui. Vale muito a pena. Nós teremos um brinde especial que será sorteado na sexta-feira para aquele que trouxer mais visitas. As pessoas que trouxerem aí mais visitas durante a semana entrará num sorteio especial ali, de um presente bem bacana, hein? Bem legal. Que Deus possa abençoar você hoje e sempre. Eu acabei esquecendo de falar no início, mas eu não sei se eu estou falando aqui nessa noite por alguma pessoa que está nos visitando, quem sabe, pela primeira vez, que não é membro da Igreja Adventista, mas que está nos visitando. Eu quero dizer a você o seguinte: você é o meu irmão em Cristo Jesus, é minha irmã em Cristo Jesus. Se você é católico, presbiteriano, batista, algum evangélico, alguma vertente evangélica, eu não sei, venha amanhã, porque Deus ama você. Aqui é a casa do nosso Pai. Amém? Até amanhã. Quero que você fique em pé nesse momento. E antes da oração, eu quero ler justamente aqueles versos que eu falei para você um pouquinho antes ali, que está no livro de Salmos, capítulo 139, a partir do verso 13 em diante. Aqui na minha tradução, a linguagem contemporânea diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo.
Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado em segredo, na barriguinha da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido, e os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua presença aqui conosco nesta noite. Nós nos dirigimos até aqui à Tua casa, porque queríamos ser abraçados por Ti, ó Pai, e sentimos a Tua presença. Nós Te louvamos pelos irmãos que estão aqui nessa noite, Te louvamos pelos irmãos que estão assistindo de casa, Te louvamos por todos os envolvidos. Senhor, teremos uma semana onde falaremos de muitos temas relacionados à última vitória. Traga-nos novamente amanhã, na presença dos santos anjos. E nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.